Uma mão no Oscar e outra na cara. E foi assim que ficou marcada a badalada noite do Oscar. Há limite pra piada? Hoje é dia de polêmica. Ah, não é possível. No domingo, 27 de março, houve a 94ª cerimônia de entrega do Oscar, ato que homenageia os melhores, englobando atores, filmes e técnicos, sendo o maior prêmio de destaque do cinema. Nessa mesma noite, houve uma situação incomum, onde o ator Will Smith desferiu um tapaço na cara do ator Chris Rock por ter feito uma piada com sua esposa, Jada Pinkett, que tem alopécia, doença que deixa falhas no couro cabeludo. Chris, na cerimônia, no seu momento de stand-up, comparou-a com a atriz Demi Moore, onde cortou seu cabelo ficando careca no filme No Limite da Honra. O ato de Will Smith levantou uma questão na qual vamos abordar no podcast. Há limite para a piada? O humor tem um extremo? Hoje discutimos isso e é claro que não pode faltar esses integrantes que falam tudo, mas não sabem de nada, né? Ó por aí. Dá um oi aí, Rai. Salve, salve pra geral, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Beleza. Manda um salve aí, JM. E aí, pessoal, vamos junto aí para mais um podcast aí. Vamos seguir forte, firme e forte. Aê. Fala aí, Rick. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos, galera, falar que esse assunto aí eu gostei. Bora lá falar. Aí sim, galera, solta o like, compartilha com o pessoal, ajuda a gente com a sua curtida e já coloca aí nos comentários, há limite pra piada? Ah, não é possível, tá na área. Já começamos chamando o Rai, né? Vamos começar logo, eu vou chamar logo o Rai, que não tem outra pergunta que não seja pertinente como essa. Existe limite pra piada? Cara, como não apenas na piada, né, como pra tudo na vida, tem que ter, assim, limite pra tudo. Acredito que nesse termo, né, em relação ao humor, à piada, eu acredito que quem é humorista de verdade tem que usar o bom senso, né, em certas situações. Mas, assim, eu também acredito que o limite não deveria ser apenas no humor, né? Deveria ser na internet, deveria ser nos stand-up, nos podcasts, né? Enfim, deveria ser, né, em várias plataformas que utilizam do humor, né? Porque é tipo aquela coisa, né? Quem define o que é piada de verdade é quem assiste, cara. Um exemplo, se eu vou no show, né, para acompanhar algum humorista, eu acredito que eu tenho que pesquisar antes, né? Tenho que saber que tipo de humor esse cara pratica, se é humor normal, se é humor negro, né? Para que depois eu assim, independente, né, daquilo que ele utiliza nas suas piadas, eu não saia de lá ofendido. Uhum. E é tipo aquela coisa, né? Mas assim, hoje em dia é um tema muito complicado, muito delicado, né? Mas acredito que prevalece a questão do limite, né? Em certas situações, tem que ter limite. Recentemente, né, e que está bombando na internet, nas redes sociais esses dias, é a questão que rolou com Will Smith e Chris, né, que foi a premiação do Oscar É. 2022. Cara, é aquela coisa, né? Ali, a gente sabe que são dois humoristas, né? Que tem várias séries, vários filmes, né? São Sim, sim. São muito considerados conhecidos, conhecidos né? aí. Exatamente, né? São bem conhecidos aí. E eu acredito que ali não dá para, assim, ter um limite entre eles, né? Em relação ao humor, à piada, porque os caras tiram onda pra caramba, né? Brinca com tudo. Mas ali rolou uma situação, assim, bem delicada, né? Porque aí a gente já vem naquela pegada poxa, cara, ali tem uma plateia muito grande,
né? A piada que ele fez realmente todo mundo riu. E assim, tá, a gente tem que ser realista, né? O próprio Will riu. Mas acredito que naquele momento ali, eu acho que passou, sei lá, cara, um filme na cabeça dele por tudo que, né? E a piada foi direcionada à esposa dele, né? Que é Uhum. como a grande maioria, a maioria sabe, ela sofre de uma doença degenerativa, né? Que Sim, sim. faz perder, faz perder pelos É uma capilares e doença tal, perder o cabelo, é, que provoca calvície. né? Enfim, provoca calvície, enfim. Né? E assim, quando a gente, nessa piada que ele utilizou aí, quando a gente olha para a expressão dela, ela não gostou, né? Ficou nítido ali que ela se ofendeu, né? Atingiu o sentimental dela ali. Mas assim, né, quando a gente olha para a plateia, todo mundo riu. E quando a gente pensa assim, poxa, será que tem limite para a piada? Né, a atitude de Will ali realmente provou isso, porque em um momento todo mundo estava rindo, mas em contrapartida, depois daquela atitude que o Will teve, né, de levantar da cadeira, depois que eu acho que, né, bateu a real na mente dele ali, que ele reparou nela, né, que ela não gostou, talvez ela fez algum comentário para ele também, eu não me lembro muito bem, não recordo muito bem. E ele foi lá e tomou aquela atitude, cara, você pode perceber que a plateia parou, né? Aham. Todo mundo que estava rindo ali no momento parou. Então, né, cara, se você faz um humor, né, e você sabe que funciona quando todo mundo tá rindo, né? Mas naquele momento ali, em contrapartida, a plateia se calou pela atitude que o Will tomou, né? Que foi Então, gerada. a gente, independente se foi um evento grande e tal, mas teve uma ofensa ali, né? Que o próprio Will, Sim, ele, sim. através da atitude dele ali, demonstrou, cara. E aí, JM, o que tu acha? Há limite pra piada? MX, eu acho assim que a piada, a piada ela sim tem que ter limite, entendeu? Porque a gente às vezes não sabe quem faz piada, entendeu? O humorista que tá ali em cima, ele, querendo ou não, ele é um divisor de águas em passar a mensagem para quem tá assistindo, entendeu? Às vezes aquela risada que você tá dando, você não sabe nem o terço do que uma pessoa pode estar sentindo do outro lado, Uhum. entendeu? É piada piada racial, piada homofóbica e etc. Entendeu? Eu acho que a gente tem que saber, o humorista ele tem que saber dosar o que ele está falando, ele tem que ir preparado, entendeu? Para trazer um bom pensamento, para que você saia. Sigo vários humoristas de stand-up que eles realmente eles trazem aquela risada. Se você sai com aquela leveza de você ir para um show e realmente ver que ali você saiu tranquilo e saiu pelo menos com um pensamento de reflexão, entendeu? Porque muitas vezes o humor não é só você dar aquela risada e acabou, não. Às vezes Uhum. você pode incluir aí uma reflexãozinha aí para trazer para a vida, mostrar que a vida não é só isso, entendeu? E também, querendo ou não, é o radicalismo, né? Que, querendo ou não, quando você defere vários insultos, assim, em forma de piada, tem pessoas que realmente têm essa aceitação tranquila, entendeu? Você fazer uma piada de gordo. Tem gente que até até a pessoa que sofre de obesidade, ela pode rir, Se mas sente outras pessoas incluída. podem. Exatamente, pode ser que sim, mas tem outras que não tem essa aceitação. Então, o humorista que vai ali para cima e ou pro palco ou para qualquer canto, ele precisa saber o que é que ele está falando, entendeu? E saber qual é a real daquelas pessoas. Tô ligado. Beleza. E aí, Rick? Há limite pra piada? Salto verde? Cara, eu acho que deve ter limite pra tudo, mano. Muita liberdade acaba causando dano em alguma coisa, pô. Querendo ou não. Lógico que no sentido mais filosófico que eu tô falando nesse caso. Basicamente no humor, cara, tem que ter algum limite, principalmente quando você se posiciona no lugar da vítima, por exemplo, como foi o caso da que Rai citou agora, o caso da esposa de Will Smith. Uhum. Isso me lembra um caso, cara, com você, não sei se vocês vão lembrar agora, de um MC aí, me esqueci o nome, MC Gui, que ele tava na Disney
E ele estava num ônibus ou no metrô indo para o Sim, parque. sim, sim. Eu Tu lembro. lembra, JTM? Lembro, Pronto. lembro, lembro, Nesse lembro. parque, nesse ônibus tinha uma criança, porque ela tinha sofrido de câncer, era careca, e ela tava com uma Bem peruca. lembrado, bem lembrado. E MC Gui tava curtindo com os amigos e olhando para ela. Na hora que gravaram o rosto da criança, a criança estava completamente triste, entendeu? Arrasada, porque, querendo ou não, é alguém que tá passando por uma situação difícil, entendeu? E vem uma pessoa e brinca com essa situação difícil, gerando um Constrangimento. humor, exato, gerando um humor, vamos colocar assim, maligno, e, e a pessoa que faz esse humor não se posicionar na pele daquela pessoa que tá passando por essa doença, eu acho que não chega a ser, eh, talvez à beira a desumano, entendeu, mano? Você não tem empatia com a dor do outro, e não ter essa empatia, fazer humor em cima dessa dor. Eu acho que basicamente nesse âmbito tem que ter um certo de limite, cara. É, Assim, ô, pode falar, MC, pode falar. ressaltando isso que Rick falou, e em contrapartida, fala o que a Hayate falou de início, por mais que a gente comente sobre piadas e que é, machucam pessoas e tal, também existe muita gente aí, só para deixar claro, muita gente aí que realmente abraça a causa e que faz por onde e que está aí representando o humor no Brasil inteiro e nos países de fora, entendeu? É só para não ficar só um negócio denegrindo, denegrindo, não. Sim, sim. Eu lembro até de um embate que teve com um ator do Porta dos Fundos, que ele estava em entrevista, e Renato Aragão estava nesse mesmo local que ele, parece que, não lembro se foi o Faustão ou o programa do Hulk, algo assim. Hum. E perguntaram para ambos, os dois, há limite no amor? Aí Renato Araújo, Araújo, né? Aragão, Aragão. Renato Aragão. Ah, não. Renato Entendi. Aragão falou: "Ah, tem que ter limite, cara. Tem que ter limite, porque você mexer com o sentimento de pessoas é algo, você tocar na dor dessas pessoas é algo, na minha visão, que não pode acontecer no humor". Já de contrapartida, o outro integrante, que era lá do Porta dos Fundos, que ele faz vários vídeos, Uhum. várias seriados, acho que vocês sabem quem eu tô falando. Que Sim, sim. ele fez até recentemente o da Cia de Jesus lá, que Jesus é homossexual, essas Ele coisas. fez vários, né? A Porta do Exato, Fundo exato. tem vários vídeos assim. Aí É ele falou que não, Gregório de Vieve, né? isso, exatamente, isso aí mesmo. Ele falou que não, ele enxerga que não deve ter limite no humor, entendeu? Não deve ter limite no humor. Aí Cara, mas, é algo, mas eu tipo, vejo algo perigoso nesse pensamento desse. É muito fácil você ser humorista e abrir a boca e dizer assim, não existe limite no humor quando você trabalha dentro dele e você não sofre nenhuma enquanto a isso, entendeu? É Isso, muito bem bom você verdade. falar isso, enquanto não vem diretamente com você. Ou, como eu disse, a sua aceitação é diferente da aceitação de qualquer outra pessoa que está ali te assistindo. Eu posso amar tem um humorista, Tiago Ventura, todo mundo conhece, e ele fez uma piada que ele falou assim, e meu parente bateu na esposa dela, bateu na esposa, e todos riram. E ele parou e ficou olhando para a plateia. E todo mundo constrangido com o que ele tinha falado. E ele disse: é exatamente isso que as mulheres passam e que elas sofrem. É esse constrangimento, é esse medo. Entendeu? Aí, tipo, foi meio que um Um baque para todo impacto, mundo, né? porque todo Foi um mundo espera. impacto. Exatamente. O povo espera que só vá para o stand-up para rir. Não, gente. A gente precisa rir, mas também precisa colocar os fatos em dias. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas. Não que a comédia tem também pessoas que querem achar demais, achar o que não tem, entendeu? Também tem que olhar por esse lado. Tem pessoas que querem, como o povo diz, né, o povo do mimimi, de certa forma, que vê o que não tem, quer achar que tudo é um problema, entendeu? Mas tem que dosar. Tanto quem assiste como quem está passando ali a comédia. é Bom, justo, mas assim, só recapitulando aqui, eu não condeno o que o homem faz para ganhar o seu dinheiro, né? Como tem assim um grande público que condena, tipo, o humor negro, também tem aquele público, cara, que acompanha, né? Eu sei que é como eu falei lá no início do podcast, né? Você tem que ter
tem que usar o bom senso, né? Você tem que ter tudo pra vida tem que ter limite, cara, independente. A gente sabe disso, mas, cara, vários canais aí, né? A gente tem conhecimento que tem humor pesado, né? Tem piada pesada pra caramba, que envolve, né, várias situações, né? Várias questões. E assim, tem público lá que gosta, cara, que dá like, que acompanha, que segue, né, que dá valor. Por isso que cada vez mais eles estão fazendo vídeo desse tipo, né? Cada vez mais estão investindo no humor pesado e é tipo aquela coisa, cara, dane-se, né? Se você não quiser, não gosta, não quiser ver aquilo, não quiser acompanhar, cara, é só não seguir, né? Mas tem um público lá Exatamente. que gosta, tá entendendo? Então, é aquela coisa, né? Quem define o que é piada realmente é quem assiste. Verdade. Quando foi comentado a questão aí do humor negro, é aquele humor ácido, né? É um gênero de humor, aquele gênero bem que gosta dos tabus, né? Quebrar tabu para chocar, causar desconforto, provocar reflexões. É isso aí que o Rai estava falando. Bom, hoje ele fez ele deu uma nota pedindo desculpas, disse que foi uma atitude errada, porque ele mesmo sabe que errou. Ele deveria entrar na brincadeira ou não, eu não sei, né? Mas a verdade é que, assim, para ele, aquela piada foi diretamente exclusiva para a pessoa que ele mais amava e ponto. Tá entendendo? Então, acabou, eu vou agir dessa forma e não interessa o que A ou B, só depois eu vou ver a consequência e o que foi Foi algo gerado. emocional, né? Exatamente. Então, assim, o limite realmente para ele existiu naquele exato momento. Se talvez Chris Rock tivesse fazendo o seu stand-up normalmente lá na Conchichina e ele viesse saber no outro dia, eu tenho certeza que ele não ia na casa dele dar uma tapa na cara dele. Porque Não, mas ali eu acho que. Desculpa de interromper. Mas ali eu acho que foi um ato de. Na hora, entendeu? o Cada pessoa emocional vai reagir de uma dele. forma diferente, entendeu? Exato, cada pessoa pode agir de uma forma diferente. Naquela hora ele agiu, a única maneira que ele agiu de defender, por exemplo, e chocar todo mundo ali, dizer que não baixava só ele gritar, entendeu? Porque todo mundo tava rindo alto, tudo. Ele levantou, saiu da cadeira dele, foi no palco e deu uma tapa na cara do cara. Sim, Combateu bullying com bullying. exatamente. Hum, É aquela coisa, né? É aquela coisa, como você mesmo disse, ele quis, entre aspas, né? Ele quis menosprezar a esposa dele e ele foi lá e o menosprezou com a atitude de dar uma tapa na cara dele. Que sinceridade, ambas as partes. Eu não condeno o Chris Rock. Eu, se eu tivesse no lugar de Will Smith, eu acho que eu faria a mesma coisa e depois Eu pediria confesso, desculpa. eu Eu confesso, faria a mesma coisa. eu confesso que eu teria dado um soco. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu faria a mesma coisa, mas depois eu Não, pedia não. desculpa. Tapa, tapa, humilha mais. Tapa mais É, humilhante. indiferente. Né? Aquela questão foi notória, porque assim, ele estava na primeira cadeira, primeira fila, sentado diretamente olhando para o cara. Meu irmão, não tinha outra não. Não tinha outra situação não. Bom, dando seguimento aqui, deixa assim, eu vou puxar agora para JM, sobre a questão, assim, a gente, para falar sobre piada, a gente tem que também lembrar dos tempos antigos. Isso tem que ser, né, notório e evidente. Então, assim, eu pergunto, os tempos antigos, isso é que eu falo, o quê? Acho que do ano de 2000, né? Para trás. Vamos deixar bem, né, longo, de 2000, o ano 2000 para trás. Assim, os tempos antigos eram mais flexíveis, com piadas de gordo, negro, homossexual e etc. Ou realmente existia complexo, naquela época, existia complexos comportamentais. E aí, JM? MX, eu acho o seguinte, eu acho que o mundo, desde que é mundo, ele acontece várias diversas coisas e isso nunca deixou de acontecer, entendeu? Eu acho que essa questão de que acontecia e hoje você liga mais, eu acho que eu prefiro colocar como se o ser humano ele está adquirindo consciência, adquirindo conhecimento a cada dia. E hoje, com o crescimento da internet, das redes sociais, o ser humano ele aprendeu a ter voz. Então eu acho que
esse de você dizer assim, não aceito mais que o cara me chame de negro. Eu não aceito mais que o cara me chame de gordo, de viadinho, como a frase pejorativa diz dos homossexuais. Entendeu? Eu acho que hoje o ser humano ele tem o direito de resposta. Entendeu? Eu acho que é por isso que muitas pessoas hoje olham para essa situação e pensam duas vezes em fazer ou não, porque hoje em dia existem medidas cabíveis, entendeu? Processos judiciais, existem, como é que eu posso dizer? Existem mutirões de pessoas que vão às ruas, entendeu? Coisas que antigamente era muito difícil de acontecer. Eu acredito que antigamente tinha um pensamento mais retrógrado, entendeu? E hoje o pessoal está se conscientizando mais. Esse é o meu pensamento em questão a isso. Eu acho que hoje a pessoa tem mais o direito de resposta, entendeu? O bate e volta, Uhum. como diz. Rick, tu acha que assim, o pessoal tinha um pensamento mais retrógrado antigamente ou não? Assim, era a mesma coisa e o pessoal, né, achava, eu não tinha voz para falar e hoje eu tenho. Eu vou seguir no pensamento de JM, cara. Antigamente era mais como levava mais como brincadeira, entendeu? Não se importava muito com nesse âmbito de ele não gostou, vai me processar. Não tinha isso antigamente, né? Hoje em dia tem mais, já algumas, como eu posso colocar aqui em palavras, precedentes sobre isso, entendeu? Por exemplo, Uhum. se alguém vier fazer um bullying, uma brincadeira que você acha que tá ferindo Sim, sua honra, você vai lá e processa nele, entendeu? mas espera aí, tudo bem, eu entendo perfeitamente, mas assim, eu quero até, né, botar fogo no parquinho mesmo. Será que as coisas que acontecem hoje não aconteciam antigamente e as pessoas não tinha poder para tomar uma atitude e falar que aquilo não está gostando? Porque eu vou dar um exemplo. As piadas dos trapalhões. Hoje, os trapalhões ele mal passa nos canais da Globo por conta das piadas que são grosseiras com pessoas. Essa é a verdade. Então, eles, no caso, por conta, é uma opinião minha, por conta de minorias, surgiu essa situação de que eu não posso me defender. Eu estava até vendo um vídeo recentemente de Esmizinho e ele comentou a respeito disso, que o bullying, hoje em dia, o menino vai chorando para casa para a mãe. E antigamente você resolvia lá na escola mesmo. Estou dando só um exemplo, tá? Mas assim, hipoteticamente falando, o mundo ficou muito cheio de mimimi, é minha opinião, tá? Eu acredito que os complexos hoje em dia é por falta, literalmente, de convívio social, de brincar. A gente fez um vídeo recentemente da turma abusando a gente, tá ligado? Me abusando de cabeção, Sim, eu lembro. tá ligado? Então, Eu lembro. assim, a gente passou por várias Mas situações. veja, a todo momento eu falei que não gostava de nenhum apelido que foi colocado em mim, pô. Sim, Entendeu? mas isso te deu um complexo? É isso que eu estou perguntando, tá ligado? Isso gerou uma barreira na tua mente que tu ficou, não, eu estou complexado e eu não vou conseguir Não, crescer por conta disso. hoje não. Hoje não, lógico. Mas quando eu era na idade que sofria esses bullying, com certeza, pô, eu ficava constrangido, ficava vergonhoso. Até pra eu me abrir com outras pessoas, com receio de ser abusado, ser Exatamente. xingado. Crescia mais por conta desses bullying, entendeu? Por isso que tem que ter essa proteção, pô. Não é deixar boléu, não é deixar, ó. Vai lá, sofra bullying. Se alguém xingar você, xingar sua mãe, colocar apelido em você, vá, meta a cadeirada nele. Não é Sim, essa também não, pô. sim, Tem tudo que ter bem. proteção, tem que ter educação, principalmente em casa, tá ligado? O MX, licença aqui. Eu acredito assim que nem todo mundo tem uma cabeça forte, tem aquele Sim, pensamento que exato. é bem resolvido, entendeu? De tipo assim, eu vou suportar essa brincadeira. Porque é muito fácil a gente falar hoje, entendeu? Quando a gente já tem você já é resolvido, você já é adulto. Mas quando você é criança e você não sabe se comportar sobre um apelido, que você tem um dente podre, que você tem um cabeção, que você tem uma perna fina, entendeu? Você tem uma disfunção que todo mundo fica tirando onda de você, você tem uma orelha grande, um nariz, etc. Sim, Entendeu? Você não sabe se resolver, entendeu? Então aquele momento, como o Rick falou, pode tornar aquela criança que vivia sorrindo, vivia brincando, hoje tem medo de ir para a escola, entendeu? É. Sofre Ah, cara, por coisas que favor.
Não, cara. Assim, é uma opinião minha, entendeu? Ok, Puxa, ok. desculpa aí, JM. Puxando o JM. Eu tava vendo um caso essa semana, teve outro caso de um moleque de 13 anos que esfaqueou uma menina, pô, dentro dessa, por quê? Sofria bullying. E hoje em dia tá Sim. mais violento, porque antigamente, querendo ou não, era mais respeito que você tinha dentro da sala. Hoje em dia não tem mais respeito dentro da sala, Exatamente. principalmente com outros professores. Menino vai de Mas eu faca pro acho, colégio, desculpa vai te armado. interromper, mas Hum. eu acho que aí, aí você falou, você tocou num assunto que aí nessa questão porque o bullying, só para nossos ouvintes, a gente está tratando o bullying aqui como piada, porque hoje em dia é tipo, se eu brinco com alguém, eu chamo alguém de cabeção, automaticamente existem pessoas como o JM falou, realmente que tem mente fraca que vai dizer, eu não gostei da sua brincadeira e por isso eu vou dar uma tapa na sua cara como o Will Smith fez. Né? Eu estou falando, né, entre aspas, porque eu não gostei, aí ele vai lá e dá uma tapa. Entre aspas, ele, né, deu aquela. Ele salvaguardou a sua esposa por conta dessa situação. Mas eu vejo assim. Eu vejo assim. Antigamente era mais resolvido entre você do que ter briga de paz ou chegar a essa conclusão. Então, eu acredito que é pela educação. Eu sempre fui menino mole da escola. Eu sempre fui o cara que apanhava. Eu sempre fui o cara que apanhava, que ficava com medo de tudo. Por quê? Porque eu Não, sabia que se eu brigasse na escola, eu ia apanhar em casa. Entendeu? não, Então, assim, essa situação, que assim, só para completar, essa situação foi gerada, acredito eu, e isso aí tem estudos que corroboram essa situação, a ideia de que a criança hoje ela está suprimida pela defesa do pai em todo o seu, sabe, seu habitat. Ou seja, a criança ela não se defende, ela não trata aquela situação como brincadeira. Vou dar só um exemplo. Certo dia, uma pessoa próxima a mim brincou comigo me chamou de gordo. Eu, prontamente, como é uma pessoa próxima, a gente entra na gaiatice, né? Automaticamente, aquela pessoa, ela viu e veio me pedir desculpas, porque achava que eu não tinha gostado da brincadeira. E, assim, quando eu percebi, era uma adolescente, assim, de 17, 18 anos, eu disse, não, cara, é nenhuma, tal, tudo. Mas ele se colocou no meu lugar e me pediu desculpas, entende? Mas eu, assim, se eu tivesse brincando com o Rai, com o Rick ou com o JM, eu jamais ia pedir desculpa, porque eu sei o limite de cada um. E é isso que eu quero, assim, deixar claro. Eu acredito que nessa situação que está sendo, né, discutida aqui, o complexo comportamental dessa situação não falo da questão do Will Smith, tá? Mas a questão dos bullying, a questão das situações hoje que as crianças fazem, é porque, assim, os pais eles não ensinam a sofrer, entende? Não concordo, não. Sei lá, cara, assim, Concordo, em não. partes eu concordo com os comentários aí de Rick, de JM, mas, cara, assim, nos dias de hoje é tipo aquela coisa. O cego, ele vai se ofender ligando a TV, tipo, no Faustão e ouvindo ele falar assim, olha aí, galera! Ele vai se ofender, Isso é uma tá piada. ligado? Isso é uma piada, Tá concorda? ligado? Ele vai se ofender, mas sei não, cara. Mas Tipo, é essa. quando você ri da piada da loira, cara, você perde o direito de se ofender para qualquer outra piada, para qualquer outro tipo de situação, né? A gente é como MX Black, ele comentou aí, frisou bem. A gente vive numa época de mimimi, né? Onde qualquer comentário, você não. chamar uma pessoa de, Desculpa aí, de... mas aí você tá colocando um específico geral, por exemplo, uma loura. Não é só existe uma loura específica. Tô falando Não, uma você não piada entendeu, cara. direcionada a uma pessoa só. Eu não coloquei específico geral. Eu fiz uma citação, eu dei um exemplo. Eu não estou generalizando. Sim, então, Eu dei, você fala eu do dei jeito que apenas. você ri de uma piada de uma loura, mas loura tem várias louras, pô. Não é direcionado a uma única pessoa, entendeu? Como foi o caso de Chris Rock com a esposa de Will Não, Smith. Sim, cara, é a parte, né? Isso aí. você não está É, entendendo. no caso de TMX agora, ele coloca ele como exemplo de tudo, tá ligado? Ele colocou, não, no meu caso, tarará, não, mas eu tô falando do seu caso, tô falando geral, pô, entendeu? Geral.
Sim, pode ver aqui casos de briga de colégio. Aumentou muito briga de colégio. Não sei se você Mas tá. é justamente isso que a gente tá falando, cara, né? Antigamente, a gente tá comparando tempos antigos com tempos atuais. Exato, mas ele falou aí É, agora que hoje em dia você a via, criança, né? a criança não tá resolvendo por ela mesma, mas tá resolvendo por ela mesma. Porque cresceu o número de bullying. Não é à toa que cresceu o número de brigas, cresceu o número de casos de aluno se esfaqueando aí. Quantas vezes Como é que. tu, Pode falar, Tom. Justamente como quantas você se vezes você pergunta, via isso dentro de colégio? Não via isso dentro de colégio. E outra coisa, justamente aí eu tenho certeza, Rai, que se você tivesse a opção de quando você estava sendo abusado, ou quando você sofria bullying no seu colégio, se você tivesse a oportunidade de responder à altura com um processo ou algo do tipo, você teria feito, porque ninguém quer receber bullying. É muito fácil não, a gente cara, não falar teria depois que feito. passa. Não teria feito. Eu Não, Teria. falo pô. que não deixa teria a feito, Rai não de jeito complementar. nenhum. Não, É cara, porque não como teria é que uma feito, criança vai botar um processo em outra criança? Não tem como dar um processo em não outra Não, criança. teria, não estou dizendo não processo, eu teria digo feito de jeito pessoas que nenhum, possam cara. lidar por você, entendeu? Da Ah, forma que entendi, é hoje. entendi. Hoje a pessoa tem uma voz. Como eu falei, tem pessoas e pessoas. É muito bom. Eu entendi minhas brincadeiras, eu cresci normal, entendeu? Mas Vai ter meu pessoas que vai. Deus, Deixa a Rai mas complementar. Mas é justamente por se utilizar dessas situações, por se utilizar dessa voz que estão alejando aí a criançada, a adolescência, a juventude para a vida, cara. Não, Estão é legenda alejando o não, pessoal mano. para a vida. Veja, a sociedade. Estão Não, alejando sim o pessoal para a vida, tá veja, entendendo? a Eu vou dar um sociedade exemplo, eu evolui, vou. cara. A sociedade evolui. Ela não vai ficar Ah, estagnada meu numa coisa Deus. que que a gente passou. Por exemplo, eu passei por uma Exatamente. situação. Não é por isso que eu passei por essa situação que eu quero que minha filha passe, pô, entendeu? A sociedade evolui. Eu quero que a sociedade evolua, não fique estagnada numa coisa só. O pensamento tem que Exatamente. Tem evoluir, entendeu? respeito. Não, pô, Exatamente. porque, eu sofri bullying, hoje eu sou forte porque eu sofri bullying e superei. Então, não quer dizer que futuramente meu neto vai sofrer bullying e vai superar, não, eu não sei. A cabeça dele é diferente da minha, entendeu? Eu Exatamente. como Eu concordo eu com Mas como você. A cabeça é isso se diferente, chama. mas deixa só. Desculpa, Rai, interromper. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte: eu tenho um filho, e esse filho meu chegou para mim e disse para mim, pai, o menino estava brincando e me chamou de cabeção, de gordo. O que é que eu faço? Ele veio até a mim. A resposta que eu dei para ele foi: meu filho, se ele lhe abusou, abuse ele também, meu amor. Vocês dois têm que resolver lá. Papai não tem que chegar lá e eu vou fazer o quê? Vou dar no menino? Não, meu amor. Abuse ele também. Se você não gostou, se você não ficou bem com aquilo, tal, saia Justamente. ou entre na brincadeira. Ou sai ou entre na brincadeira, porque criança se resolve ali, não é brincadeira de adulto. Chris Rock e Will Smith naquela situação ali, se resolveu, beleza, valeu pelo tapa na cara. Jamais, jamais. Vai correr um processo, Justamente. acredito eu. Vai correr um processo. Mas criança se resolve ali. Eu, sinceridade, E- se meu filho, assim, ele só veio uma vez para mim e eu disse para ele, brinque com ele, tal. Mas o ensinamento é o seguinte: se você tá fazendo, se ele faz isso com você, não é você que faz com ele. Se ele lhe atinge, se defenda. Só isso. Se defenda. Pode falar. Isso se chama o quê, cara? A educação, né? Mas a educação que está sendo passada nos dias de hoje, né, está sendo uma educação deturpada. Por quê? O que que acontece? Surge uma situação como essa que MX Black comentou, né? Sem generalizar, né? Porque não são todos, né? Uhum. Mas que muitas vezes acontece? O pai e a mãe surge uma situação dessa que pode ser resolvida de maneira simples, né? Você pode passar uma visão e educação coerente para o seu filho, mas o que que acontece? Né? Papai e mamãe vai fazer protesto. Ah, porque aí rola uma situação de tipo bullying envolvendo racismo. Ah, porque vidas negras importam e começa a fazer protesto e começa a postar em redes sociais e começa a fazer o fuzuê, né? Mesmo caso pode ser em obesidade, pode ser, né, em aparência, em alguma deficiência. Eu vou fazer uma analogia aqui que assim não tem muito a ver, né? Mas assim, lá nos anos 90, né, hoje tido como um dos maiores rappers do mundo, que é Eminem, né, cara, assim, e ali havia um preconceito muito grande no rap, né, nos Estados Unidos, de preto para com branco, né? Onde já se viu branco fazendo rapper, né? E ainda mais ganhando notoriedade.
E Eminem, ele começou a fazer rap, né, nos bairros mais predominantes, né, da raça negra, né, que era Detroit, nos Estados Unidos. Cara, e ele começou a crescer, começou a evoluir, e hoje, na cabeça de muitos, né, ironicamente falando, um dos maiores rappers do mundo é branco, né? E a gente traz isso para a nossa realidade aqui. E assim, quando eu falei lá, alejando o pessoal para a vida, cara, isso acontece muito, né? O que isso tem Porque a ver com o debate, o Eminem, mano? Eu tô tentando até agora tentar não, eu fiz puxar apenas isso aí. analogia, né? Para só Analogia. concluir agora o que eu quero falar, tá entendendo? Sim. Porque o que muitas faculdades, universidades têm colocado, né? Cota para negro, tá entendendo? É isso. Aí é o que te pergunto, o que que isso tem a ver, cara? Tá entendendo? Você tem que se Uma desenvolver pessoa de na baixa vida renda, licença, Rafa. independente. Pode Uma pessoa falar. uma pessoa de baixa renda que não tem condições de próprio pagar sua faculdade não pode ter uma facilidade, não, velho. Se Oi? Não, a grande cara, maioria, nesse, a nesse grande lado maioria de. somos negros. A grande Nesse, maioria da população são negras. nesse lado de Rai falou agora de cota pra negro, eu Sério, também sou cara? contra. Cota pra É, negro, eu sou Sério, contra cara? também. Esse ó, comentário Eu é também sério? sou contra. deixa eu Contra entrar não. aqui. Onde é que, Peraí, onde peraí, é que você viu peraí, tanta que coisa? Ah, pode. já tá virando bagunça! Tá Voltando, virando voltando, bagunça! voltando. Deixa eu Disse que você é voltar, contra o negro. deixa eu voltar Oi? rapidinho. Porque assim, senão a gente vai entrar em outros assuntos e não vai chegar em lugar nenhum. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Aí eu vou deixar a Rick falar, que aí tu complementa o que eu ia falar, Rick, e já entra na pergunta. Se não limitar, pode ocorrer do humor ser um passaporte para ofensa? Bom, basicamente foi o que a gente tá falando aqui agora, sobre bullying, tá ligado? Que Uhum, bullying, querendo ou não, é uma ofensa que o cara que ataca, ele tenta fazer uma piada em cima dessa ofensa em, pra toda a sala rir, entendeu? sim, sim. Aí, como aconteceu o caso do seu filho aí, que você falou, Uhum, é, pronto, ele foi um tipo de processo, ele foi até você perguntar o que ele deveria fazer, uhum. entendeu? Não ficou retido só entre ele e o abusador, entendeu? Que Ele foi até eu você. também nem sei o que aconteceu antes. Também, ele veio Exato. depois, ele pode ter Ele abusado, foi brigado, mas ele sei foi lá. até você, ele foi até você. Tem casos que a criança que sofre bullying não fala com os pais, fica retida em casa, entendeu? Um Sim. caso, como você coloca aqui, como eu falei antes, não colocar o meu exemplo, eu não vou colocar meu exemplo para Generalizar, tomar em né? geral, entendeu? Exato, eu vou colocar meu exemplo para tomar em geral. Colocar o que eu vivi, o que eu vivo para uma coisa global, vamos dizer Sim, assim, sim, sim. na educação do Brasil. Há casos e casos, por exemplo, se hoje em dia tem mais proteção para a criança nesse âmbito de bullying, é porque tem vários casos de violência nas escolas, pô. Uhum. Querendo ou não, o governo tem culpa nisso? Com certeza, que o governo cagou com a escola do Brasil completamente, desses anos todinho pra cá. Mas como eu falei, tem que ter proteção, pô, querendo ou não, tem que ter proteção, principalmente em escola de bairro de baixo nível, escola de periferia, pô. Uhum. Imagina, escola de periferia onde entra qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de louco lá, um irmão doido que vem querer tirar as dores do amigo, do do irmão mais novo, Sim, querer pode bater ocorrer. no dentro do Exatamente. exato. Por isso que eu acho que tem que ter proteção. Sim, sim. E o humor, nesse sentido que você falou, tem que ter limite, principalmente no limite de ofensa, porque querendo ou não, a gente sabe, né? Apesar que eles valiam da liberdade de expressão, entendeu? Principalmente os humoristas, entendeu? Bom, Mas eu bato e ferro, tem que ter limite. Tudo nessa vida tem que ter limite. Porque se não limitar certas coisas, pode ultrapassar o direito de outros, entendeu? sim, É sim, a minha opinião. sim, sim. Eu tenho um programa, isso eu vou passar para JM, para ele discorrer também. Teve um programa assim que ele tinha várias mulheres bonitas, tal, e as brincadeiras eram assim de forma estratosférica, tá ligado? Era brincadeiras a nível de quase o cara perder a vida, tipo um Jackass da vida, né? E, nesse trabalho e nessas, né, brincadeiras que eles tratavam, muitas pessoas saíam ofendidas. E a resposta deles era assim: eu posso te ofender porque é comédia,
Então, se você está aqui, isso é comédia. Não seria um risco para a sociedade, JM, esse pensamento, assim, não limitar o poder desse humor que é ofensivo? E aí, o que é que tu acha? Assim, se for por esse pensamento de você, tipo, eu hoje vou e pago um stand-up e o cara tá olhando diretamente pra mim e tá soltando insultos e provocações, porque assim, a comédia, ela é uma linha tênue entre a piada e a provocação. Da mesma forma que ele Uhum. tem de falar pra mim o que ele quer falar, eu tenho meu direito de sair do show dele. Sim. Entendeu? Eu acho que cada um age de uma forma, entendeu? Da mesma forma como há pessoas que dá um basta, não, o basta, tipo, voltando ao caso de Will Smith, o basta dele foi aquele. Ah, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? No meu emocional, naquele momento, eu não pude deixar passar, entendeu? Talvez se ele repensasse, se ele tivesse mais tempo, ou, tipo, ele tivesse num bom dia, a gente não sabe o que aconteceu, se foi a primeira vez que já aconteceu aquilo, entendeu? Eu acho que o limite tem que ter, entendeu? Tem que ter um limite, mas em questão disso, eu acho que você tá pagando pra ir lá, então o cara tem que te respeitar acima de tudo. Beleza. Rai, e aí? Ofender é piada? Cara, assim, envolve liberdade de expressão, né? Eu acho que para comediante é algo que, tipo, deveria ser cláusula na Constituição, independente até mesmo de lado político, né, cara? É, é aquela coisa, se é meu trabalho, né? Eu sou humorista, é meu trabalho. Eu utilizo do humor negro. Não tem um limite para piada, até porque eu acredito que nenhum aqui nunca viu ninguém ser punido, né? Por fazer piadas, né, que ofendem, que machucam, que Gentile. magoam, Gentile, né? a dama lá fez um processo em cima dele por conta de piada? É um caso Ô, à parte, mas Rafinha Bastos com Vanessa Camargo, também Sim, fez. também. são casos à parte, assim, né, que tem, se a gente pesquisar, realmente tem. Mas, na Uhum. verdade, é muito difícil se policiar nesse âmbito, né, nesse sentido. Tipo, o humorista bom é aquele que deixa a metade do público rindo e outra metade sem acreditar no que ele tá falando, na verdade, né? Tipo, Uhum. ficar, poxa, cara, como é que. E que tipo de público é esse? Né? Se o cara tá lá fazendo stand-up, tá fazendo podcast, tá fazendo, né, um show, qualquer independente evento aí e tal. É como eu comentei lá atrás, o cara vai realmente conhecer, sabendo quem é conhecendo, né? Tem um público para isso, tem um público específico. Eu acho que acredito que cada um tem que definir a piada a quem assiste, né? E realmente quem tá lá para ver, cara. O Exato. limite não deveria ser apenas no humor, né? Deveria ser nesses âmbitos aí. Na opinião de vocês, aí eu deixo aberto, vocês quem quiser falar, fala. Tudinho. Na opinião de vocês, como se defender do humor ofensivo? Agindo como eu, mesmo depois se retratando, ou entrando na vibe, se sentindo incluído? Hum. Creio que, assim, o Will, se ele realmente se retratou, né, que ele se retratou logo em seguida, pediu desculpa lá a Cris, pediu desculpa a diretoria do Oscar lá, porque ele reconheceu o erro dele. Uhum. É coisa de momento de, assim, ação e reação, né? Ele realmente, naquele momento ali, na base da raiva, do ódio, a gente é difícil de raciocinar. E creio que foi a atitude dele, cara, num momento assim, né? De muita raiva lá, de fúria. Acho que o cara passou um filme na cabeça dele e tal, de tudo que a esposa dele vinha passando, né? Ele sabe, cara, os sentimentos dela, né? E creio que foi a atitude naquele momento. Poderia sim ter sido outro tipo, né, de atitude que ele poderia ter tomado naquele momento. Mas em contrapartida, na hora do estresse, da raiva, é difícil a gente raciocinar, né? E pela situação em si, realmente foi tensa pro cara. Eu acho Mas, que, pegando o gancho de Rai, eu acho que ele deve ter olhado para a expressão da esposa na hora, entendeu? Como o Rai falou, deve ter passado o filme completo na mente dele, pô, ali. Por isso que ele agiu daquela forma.
Eu, como eu tava até discutindo com um colega meu do trabalho, falou, cada pessoa vai agir de uma forma diferente, não é todo mundo que vai chegar lá e vai dar um tapa. Pode ver uma pessoa lá e por ter pegado ele assim, pegado o microfone e falado, olha, essa piada eu não gostei, tudinho, ter dado um gesto de mais elegante, entendeu? Para resolver aquilo ali. Ter falado pra Sim. todo mundo que aquela piada ofendeu a mulher dele e tal, tal. Acho que como eu falei, cada pessoa é um mundo, cada cabeça, cada pessoa tem tem sua personalidade, tem seu jeito de agir. Ele agiu daquela forma, eu garanto que talvez eu agiria da mesma, não sei, né. Se eu tivesse a primeira filha, não sei se eu daria um tapa ou uma voadora. É É, assim, só para concluir como se defender, cara, é como eu comentei agora há pouco, é muito difícil você policiar o humor, né? E ainda mais nos dias atuais. Tô brincando, é um humor, Rai. Ria um pouquinho, meu Deus do céu, é humor. Gostei, gostei. mas Eu espera vou aí. voltar para a sua cara. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você vai para um show de humor, você se senta naquela cadeira e o cara vem e como, né, fazia muito, né, os stand-ups eram assim, eles envolvem muito, né? Mano, Aí falasse ele agora, vai cara. e chama a tua esposa de gostosa na frente de todo mundo. Diz assim, como é que tá com um cara feio desse? Deixa eu falar um caso que aconteceu comigo e com minha esposa. No começo do namoro, não lembro se foi com. Foi com minha outra cunhada e meu outro cunhado. A gente foi pro teatro. Foi até pra assistir Cinderela lá, que já tava no auge e tudo. A gente pensou que era da Cinderela, TV, né? mas. É, a gente pensou que era da TV. Mas só que era uma false lá, uma fake, que a gente viu assim, "Oxi, vai ser aqui mesmo." Gato por lebre. Cinderela, que Cinderela horrível, mano. Na moral mesmo, horrível. E a gente chegou atrasado, né. Eu cheguei primeiro, fiquei lá uma parada É o que meia eles hora mais esperando as querem. meninas. Exato. Cheguei primeiro, meia hora esperando as meninas lá aparecer. Apareceu do nada, tudinho, bora lá, assim que a gente entrou, já estava rolando já a peça, né. O cara lá chamou a gente, né. "Ei, aqui na frente aqui, ó, vieram o quê? Vieram de Kombi foi?" Eu: "Tem Kombi não aqui Eita. mais não, não tem Kombi em Recife mais não." Aí entrou na frente aqui, "Olha que negão, já viu?" Já viu com 2 pés, né. Aí minha esposa estava com decote, na época que a gente é namorado, "Ó, esse negão se acaba nesses peitão aí, né." Aí todo É. mundo do teatro, kkkkkkk. Aí pegaram a banana lá e ó: "Ô negão, a tua maior que essa aqui, né, maior que a banana minha." O cara focou em mim, porque a gente chegou atrasado, entendeu. Se focou em mim, eu comecei a rir, mas eu já estava já quase entrando, subindo no palco pra dar uns tapa na cara do cara, tá ligado. Nós Nunca estava é rindo lá, ei, ei, aprendizado, cara. ei Nunca chega Max, atrasado no e stand-up. nosso cunhado rindo que só, velho, tá ligado, o bicho Eita. riu que chorou. Eu digo: "É, porque não é contigo, né, miserável." Beleza. Para fechar, em relação à religião, pode entrar no limite do humor? E aí, JM? Eu acredito claro, como qualquer outra coisa que tá dentro da sociedade, tem que ter limite. Tudo tem que ter limite, MX. Mexer com religião é algo muito sério. E aí, Rick? Claro, mano, claro, pegando o gancho aí de JM, e como eu falei desde o começo do podcast, no meio e agora no fim, tudo tem que ter limite, cara, tudo tem limite. Liberdade demais, pode infringir direito alheio, pô. E nesse direito, principalmente de você aceitar certa brincadeira na sua crença, entendeu? Uhum, Que basicamente é algo tão pessoal que eu acho que não deve ser levado como brincadeira, entendeu? Não uhum. só qualquer tipo de religião, querendo ou não, Isso qualquer religião, né? Como foi bem qualquer falado. religião. Exatamente. Ô, Rai, e aí? Bem mais delicado ainda. Eu acredito que não existe humor quando se fala de religião, de crenças, cara. Não tem como, na minha visão, não dá para envolver. Aí você vai estar, né, deturpando, você vai estar, né, mexendo com a fé, né, Das de- pessoas. das pessoas.
Você vai estar mexendo com a fé das pessoas e isso é vida espiritual, né? E é muito mais delicado ainda. Eu acredito que não tem nenhum porquê, não tem nenhum motivo de você estar brincando com a fé, né? Entendo. Mas se um humorista brinca com a questão, como pronto, como citado o Rick falou, que o cara chamou ele de negão e brincou com as partes íntimas da esposa dele. Se ele pode brincar dessa forma, que é algo que para mim é muito assim intromissível, ele tá querendo entrar numa área onde é só de rico, por que, que ele não pode também brincar com a questão da religião? Ele não pode chegar ali e falar, tu é crente, hein? Não sei o que e tal, tu bate o bombo, né? Tal. Por que não? Porque, ao meu ver, né, comparando as duas situações, se é um humorista, ele usa do humor para magoar os sentimentos, no caso, se ele envolveu a esposa dele, envolveu ele, né, a cor racial dele, né, tá mexendo diretamente com ele. A partir do momento que você cita a religião, você tá atacando a comunidade inteira, né? Aí o BO é muito maior, tá entendendo? Uhum. Você não vai estar atacando apenas o pessoal, né, vou citar um exemplo aqui do Rick, né? Seja um exemplo aí, João, JM, né? Você vai estar atacando a comunidade inteira, né? E puxando por esse gancho, desculpa interromper, Rai, que eu estava no começo do namoro com a minha esposa, entendeu? Eu acredito naquela época eu não estava, não ia levar tão a sério como se fosse agora, entendeu? Se fosse agora, não. Se fosse agora, ele tá no palco dizendo, olha, menos, que tá passando o limite, tudinho, entendeu? Tem um certo tipo de a proximidade com minha esposa agora do que era antes. Sim. Por dar até um exemplo assim, no caso de religião, eu levaria até para um lado mais como fosse uma brincadeira. Eu tenho uma filha, fosse uma brincadeira, vou tentar associar minha filha. Se alguém brincasse com a minha filha num estilo pesado na minha frente, Uhum. eh, tirando algum tipo de brincadeira com algum defeito dela, vou dar algum exemplo aqui, Sim. na minha frente, com certeza que eu iria agir para proteger ela. Mesma coisa seria na minha religião, entendeu? Se alguém tentasse, eh fazer algum tipo de piada na minha religião, eu acho que é algo tão pessoal, acho que é tão, eh, como posso falar? Tão seu, algo tão seu, tão íntimo, que não deve ser levado com brincadeira, pô. Justo, né? Mas aí, cara, é um exemplo, né? Como eu já vi várias vezes em sala de aula. Se você recebe uma ofensa, é diretamente para você, tá entendendo? Hum. Ninguém, em várias situações você não vão ver pessoas se levantando para te defender, né? Você ali receber uma palavra ofensiva diretamente para você, alguma brincadeira, é o seu pessoal. Mas a partir do momento que alguém ofende, né, que alguém brinca com a sua religião, contra a sua religião, né, que ofende a sua religião, você se sentir ofendido, tem um exemplo em sala de aula, talvez não seja apenas você que faz parte daquela religião. Vai ter uns 4, 5, né, pessoas ali. Então, vai se ofender não apenas você pela crítica, pela brincadeira à sua religião, mas outras pessoas também que fazem parte dessa religião, Sim. né? Por isso que eu considero o humor, né, assim, direto, brincando contra a religião, uma situação muito mais delicada. Beleza. Rick, quer Eu, falar alguma coisa, o JM? eu acredito assim que tanto na parte do abuso em questão aí, citando de novo o exemplo de Rick, tanto o de Rick, a situação de Rick, quanto a de qualquer cristão, bandista, espírita, eu acho que ele tem o direito de resposta, entendeu? Se você não gosta daquela situação, se você, mesmo que eu pague para assistir alguém que eu acho que eu gosto, e ele tem um posicionamento diferente do meu e eu não gosto, eu tenho um total direito de resposta, entendeu? Ou eu vou me embora, ou eu vou lá e respondo, ou eu subo no palco, independente, entendeu? Eu sei que humor é humor, piada é piada, mas o direito da pessoa começa quando o meu termina, entendeu? Acho que essa é a minha opinião.
Beleza. Rick, quer falar alguma É coisa? só reforçar aí que tu falou. Se o cara não gostou da piada, o cara levanta e vai embora, entendeu? Pra mim, Cara. religião é algo que deve ser intocável. Tem que ter brincadeiras? Tem, mas não, Nesse não nível, com né? certo, exato, não com certo de beirando ali a ofensa, beirando ali o preconceito, entendeu? Nenhum, Beleza. Bom, volta, nenhum tipo de preconceito deve ser aceito. beleza. JM, as considerações finais a gente já vai encerrar. É, agradecer a todo mundo que ficou aí até esse momento, né? Curte, compartilha, deixa aí teu like pra gente trazer mais vídeo novo aí. E um assunto muito delicado, com várias aspas, várias pessoas que pensam diferente. A gente aqui, cada um com seu mundo, cada um, nem sempre a gente vai concordar, não é verdade? Sim. Mas estamos aqui só para entrar no assunto e trazer um bom entretenimento para vocês. Beleza. Aqui não é uma ditadura, tá ligado? Aqui é democracia. Bom, Rick, fala aí. Manda aí tuas considerações finais. É isso, eu queria só agradecer a quem tá aí até esse momento, como já tem falou aí agora, escutando a gente falar esse monte de besteira aqui. Não ligue, viu, gente? É só o cara aqui, quatro amiguinhos discutindo besteira, não sabendo o que tá falando direito. Mas a gente tá conversando aqui, batendo papo, tranquilo. Se você gostou aí, dá um like, compartilha, É se isso inscreve mesmo. no canal. A gente tá precisando de vocês aí. E tamo junto, tamo junto. Até o Beleza. próximo podcast ou qualquer gameplay que aparecer por aí, gente. Massa. Rai, e aí? Valeu, galera. Foi muito bom estar compartilhando aqui conhecimento com vocês. Vocês, né, presenciaram aí que quase rolou tapa aqui de Will Smith e Chris Rock entre a gente aqui. Foi top, né? Valeu, galera. Não deixa aí de curtir, de compartilhar. Deixa aí nos comentários o que você achou. Dê sua opinião também, Exato. né? É muito top agregar conosco aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Galera, muito obrigado. Você que nos escuta, que assiste aqui, você é a força desse canal. E então, assim, como já foi pedido, peço mais uma vez, por gentileza, cara, deixa teu like, compartilha com a galera e curte. Isso ajuda pra caramba, você não sabe quanto. E queremos agradecer por você ter ficado até aqui. E é uma pena que nosso podcast acabou. Ah! Não é possível!